Hoje eu vou conversar com um querido, ele que cuida dos meus pacientinhos, ele é médico psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e da adolescência, ele é doutorando em psiquiatria pela Unifesp, ele é líder do projeto Cuca Legal, também da Unifesp, pesquisador do Y-Mind, que é um centro de prevenção em transtornos mentais. Ele é pesquisador clínico do Prisma, que também é da Unifesp, que é um projeto de reconhecimento e intervenção em estados mentais de risco. E também ele se chama Dr. Gustavo Stanislau, e também ele é autor, né, organizador desse livro. Esse é meu livro, tá? Vocês estão vendo que tá cheio de marcadores. Saúde mental na escola, o que os educadores devem saber. Já te apresentei, você viu? Eu vi. Falei certinho? Foi. Na verdade, tem uma coisa que eu acho que é importante de falar, que o iMind agora se chama Instituto Ame Sua Mente, que é... Não sabia, olha só. Inclusive, o site agora se chama amesuamente.org. Ótimo. É um instituto voltado para prevenção e promoção de saúde. É isso. Ah, ótimo. Eu conheço alguns pesquisadores, eu sei que vem... Eu sei que é coisa boa. Você viu o seu livro aqui, ó? Todo... Eu fico super orgulhoso. Super. Sabe que eu sou uma pessoa que eu costumo ser, não sei, tímido com essas coisas assim, mas ao longo do tempo, depois que esse livro foi lançado, tanta gente assim, tipo, se afeiçoou a ele, e ele foi tão útil para tanta gente que hoje em dia eu já fico mais à vontade, assim, de ver ele e falar sobre ele, então. Sim, pode falar. E orgulho é emoção positiva, né? O orgulho é emoção positiva. Pode sentir. Quando a gente faz coisa boa, pode sentir orgulho, que na psicologia positiva é permitido. Tomara que seja permitido, né? Tipo, em todas as esferas, assim. Eu fico bem feliz. Sim. A gente vai conversar um pouquinho sobre saúde mental na infância, né? Então, eu queria começar perguntando assim, é uma coisa assim que eu ouço muito das minhas alunas, dos meus alunos, né, dos meus pacientes, dos pais dos meus pacientes. É uma crença muito comum, né? Muitos acreditam que os próprios profissionais, eu vejo isso nos meus alunos perguntando para mim, né? Muitos profissionais, eles ainda têm dúvidas sobre a psiquiatria da infância. Tem um mito de que o psiquiatra da infância serve para medicalizar a infância. Você percebe esse mito também? Eu percebo com bastante frequência, assim. É claro, né? O psiquiatra tem um diferencial dentro do trabalho dele, que é, né, a possibilidade de utilizar uma medicação. Então, isso, obviamente, assim, fica atrelado à questão da psiquiatria como um todo, que é associada com a questão medicamentosa, né? Eu acho que a gente viveu por muito tempo um período em que as pessoas não acreditavam em promoção de saúde, em prevenção de transtorno. E nesse período, como a gente não tinha esse tipo de recurso, o que sobrava era as pessoas buscando atendimento, quando os quadros já estavam super cabeludos e onde muitas vezes não sobrava para o psiquiatra, tipo, outra coisa que não fosse medicar. Eu aqui não estou defendendo, porque eu também sei que existem muitas falhas diagnósticas hoje em dia e naquela época, o que levou uma série de colegas a utilizarem esse tipo de... adotarem esse tipo de postura, de medicar com mais frequência, né? Mas isso é um fenômeno super complexo e que demanda um bom debate. Por exemplo, eu acho que hoje em dia a gente tem uma questão diagnóstica que muitas vezes é jogada para o médico, para o psiquiatra, né? Mas muitas vezes isso vem como uma demanda da escola, por exemplo,
Já aconteceram várias situações em que a escola me exigia medicar uma pessoa. Às vezes isso vem por parte dos pais, né? E às vezes isso vem por parte da classe médica também. Então, assim, esse é um debate que precisaria ser bem mais amplo do que simplesmente essa conexão rasa assim, da medicalização associada com a classe médica. Hoje em dia, com a evolução dessa questão da promoção da saúde, da prevenção dos transtornos, eu fico bem feliz assim, de que as pessoas já têm visto, muitas vezes, os psiquiatras como um parceiro dentro dessa esfera, né? Então, assim, tu sabe, muitas vezes assim, o nosso trabalho é um trabalho muito de parceria e de tranquilizar, às vezes, os pais da não necessidade do uso da medicação ou da questão de ter que esperar um pouco para ver se isso é necessário, né? Mas tu vê só, né? Muitos pais têm dificuldade de lidar também com esse tipo de postura. Então, assim, é uma coisa bem delicada e que deveria ser discutida assim, de uma forma super, super ampla, assim. Sim, a gente deve tratar o assunto da saúde mental, da saúde emocional, assim como a gente trata da saúde física, né? Tipo, sem mitos, sem crenças assim que atrapalham, né? A gente precisa fazer mesmo muita psicoeducação, porque tem muitos mitos que atrapalham, tem gente que acha que o psiquiatra só vai lá para medicar. E aí, gente, eu estou falando de... O Gustavo é o que cuida dos meus pacientinhos. E às vezes os pais falam, nossa, mas ele não medicou, ele só explicou. Eu falei, mas é isso mesmo. É por isso que eu mando para ele, porque ele só medica em último caso. Quando tem necessidade. É que eu acho que, assim, muitos pais chegam num determinado momento onde eles ficam muito angustiados e eles ficam numa linha muito tênue, assim. A princípio, eles chegam querendo, né, tipo, uma resposta para as coisas, e isso é um outro tipo de mito, de que as medicações têm um poder de modificar completamente o comportamento da criança, e, na verdade, esse é um outro tipo de informação assim, muito delicada, porque se uma medicação tem o poder de modificar completamente a personalidade da criança, tem alguma coisa que está muito errada nesse tratamento, assim, né? Então, Sim, assim, sim. é muito comum as pessoas ficarem nessa linha onde elas querem muito medicar, mas se você faz uma orientação bem feita, a gente ganha um tempo, vamos dizer assim, uma sobrevida, assim, um tempo para poder se testar novas estratégias até que a gente utilize a medicação, que via de regra é um recurso quase que final, assim, quase que final. A grande maioria, né, dos transtornos psiquiátricos na infância, via de regra, transtornos leves e moderados, os tratamentos são psicoterapêuticos, de mudança de hábito, e não medicamentosos. A gente só consideraria medicamento, né, medicação em quadros mais graves ou em quadros moderados que não responderam bem a todas essas outras estratégias psicopedagógicas, psicoterapêuticas e tal. Então, assim, às vezes quando a gente chega e fala isso para os pais, e eles já vêm com a expectativa de medicar e tal, é super legal porque tu percebe eles se aliviando, né? Tipo, isso não quer dizer... Muitas vezes eu falo, olha, a gente só precisa de mais tempo para ter certeza, se não existem estratégias que podem funcionar bem. E daqui a pouco, talvez a gente precise desse recurso, porque ele é um recurso eficaz para um monte de coisas, Mas a gente tem que ter o diagnóstico certo, tem que estar no momento certo, né, para que isso aconteça da forma mais efetiva. Sim. E assim, quando que você acha que os pais, os profissionais, devem falar assim, não, eu acho que ele precisa mesmo de ajuda psiquiátrica, não, tipo, o quanto que é do tipo, para ter esse diferencial, o que que é transtorno, o que que é bagunça, o que que é do tipo esquecimento, mas o que que é um déficit mesmo, tipo, quando que ele fala assim, não, eu preciso procurar um psiquiatra, preciso procurar ajuda, quando? Eu vou te dizer assim, ó, uma coisa que eu acredito é que um profissional que é chave nesse processo de avaliação, até do quando buscar a psiquiatria, é o psicólogo.
O psicólogo é a figura-chave que poderia fazer essa triagem e, por exemplo, porque uma coisa que acontece, por exemplo, na rede pública, para chegar para uma criança da rede pública, chegar num psiquiatra infantil, vocês devem imaginar assim que a espera é muito grande. Eu já trabalhei em CAPS por 7 anos aqui em Sorocaba e eu me lembro assim de ficar com uma fila de espera de 2, 3 meses, certo? Bom, se a gente tiver um psicólogo, né, tipo, fazendo essa triagem, que possa dizer assim, olha, esse caso não é psiquiátrico, é um caso para uma psicopedagoga, esse caso é para uma fono, um olhar preventivo, certo? Esse caso é para uma terapeuta ocupacional, para uma psicomotricista. A gente poderia desafogar um pouco essa rede. A minha experiência como psiquiatra infantil na rede de saúde pública é que eu atendia, mais de 50% dos casos que eu atendia eram casos que não eram psiquiátricos. Eram casos de orientação de manejo. Eu me lembro assim, de eu passar, tipo, orientando o manejo para enurese noturna, esse tipo de coisa, que não era... É óbvio que faz parte do meu repertório, mas um monte de outros profissionais poderiam fazer. Se a gente tiver um psicólogo com essa visão preventiva, se os pais buscarem atendimento de uma forma um pouquinho mais precoce, a gente não teria essa rede tão difícil para chegar no psiquiatra. Então, assim, a grande questão que o psicólogo, né, tipo, no momento de fazer a triagem, deve se perguntar é... ele, em primeiro lugar, se o caso é grave, ou seja, se a pessoa apresenta sintomas psicóticos, por exemplo, sintomas psicóticos como alucinações, delírios, né? Eu não sei se o pessoal que está nos assistindo compreende, mas... mais psicólogos. Então, alucinações seriam distorções da realidade, né? Que nos fazem com que... distorções dos nossos sentidos, né? Que fazem... Geralmente, a alucinação mais comum é a alucinação auditiva. Ela é bastante comum. A pessoa fica com a impressão de estar ouvindo uma coisa que não existe, uma voz que pode estar dentro da cabeça. Ou ter delírios, né? Que são crenças também que quebram com a realidade. Como, por exemplo, acreditar que a televisão está falando com ela... ou ter uma impressão, por exemplo, de que a comida dela está o tempo inteiro envenenada por alguém. Envenenada. Esse tipo de sintoma é um tipo de sintoma que demanda rapidamente um atendimento médico. A grande questão aqui é, se o psicólogo ficar em, por exemplo, uma crise de pânico, por exemplo, eu acho que demandaria fazer uma avaliação psiquiátrica junto do acompanhamento psicológico, psicoterapêutico. A grande questão é que muitas vezes, num primeiro atendimento, numa triagem, a psicóloga não tem condição de dizer se o caso é muito grave. Às vezes não tem. Então, não teria nenhum problema dessa criança entrar, do adolescente entrar numa psicoterapia e, ao longo da psicoterapia, se o psicólogo compreende algum tipo de sintoma muito grave, assim, o encaminhamento para o psiquiatra é feito. Então, eu diria para vocês assim, nunca vai estar errado passar primeiro por um psicólogo, nunca vai estar, e o psicólogo decidiria se é importante passar pelo psiquiatra. Sintomas mais graves, como sintomas psicóticos, sintomas de crise de pânico mais agudos, certamente precisariam de um encaminhamento mais rápido para um psiquiatra. Mas, geralmente, sim, isso não é a tônica. A maioria dos casos são casos leves e moderados, muito mais comum. Entendi. E é possível prevenir transtornos mentais? Uhum. Isso é uma coisa bem importante de ser falada. Hoje em dia, na verdade, tem um estudo que a gente cita, que eu cito em toda a apresentação que eu faço, quase toda, que é um estudo de 2005, de um epidemiologista americano que se chama Kessler, tá? Que ele basicamente mostrou o seguinte, que os transtornos mentais eles não acontecem do nada. As pessoas, até um tempo atrás, elas acreditavam que uma pessoa com depressão, ela desenvolvia depressão de uma hora para outra, de que uma pessoa desenvolvia esquizofrenia com 25 anos de idade. As pessoas acreditavam isso. O que o Kessler fez foi ir buscando na vida dessas pessoas, ao longo da vida dessas pessoas, quando é que esses sintomas começavam a acontecer.
Basicamente, ele tinha uma equipe que diagnosticava, né, ele tinha vários centros de pesquisa que faziam triagens de pessoas, né, com risco de transtorno mental. Quando 3 profissionais fechavam um diagnóstico de que a pessoa tinha um transtorno mental, eles começavam a fazer o que se chama de uma autópsia psicológica. Eles entrevistavam familiares, eles iam atrás do boletim da escola, de relatórios médicos e tal, para descobrir quando é que os transtornos mentais começavam a acontecer. E o que ele Tá. descobriu mudou completamente essa ideia de que Ele transtorno fazia uma mental... varredura. E o que ele descobriu? Que 75% dos casos acontecem antes dos 24 anos. 50% dos casos acontecem antes dos 14 anos. Então, uma pessoa que tem depressão lá com seus 30 e poucos anos tem um episódio marcado, ela lá com 10 anos já era uma pessoa, por exemplo, muito mais inibida comportamentalmente, ela fazia conexões, interpretações muito mais negativas das coisas. E daí surgiu com muito mais força esse paradigma em que a gente trabalha, eu e tu, no paradigma da promoção e da prevenção. A gente descobriu que se eu atuar numa criança de 7, 8, 10 anos, eu vou fazer intervenções muito mais tranquilas, mais baratas, com resultados muito melhores, né, do que esperar a coisa acontecer. Miriam, eu me lembro de uma coisa, assim, quando eu estava no CAPS, eu atendia crianças assim de 14, 15 anos com quadro de autismo clássico que nunca tinham passado por um psiquiatra infantil. Os pais não sabiam o que era, não sabiam. Então, assim, tinham casos que chegavam um menino com quadro psicótico franco há muito tempo, que já Tá. tinham comportamentos esquisitos desde lá dos 6, 7 anos e ninguém tinha feito nada. E daí o menino já estava 3, 4 anos com sintomas psicóticos francos. E daí a pessoa já tem sequelas desse quadro e tal. Sim. Então, assim, hoje em dia a gente acredita que sim, os transtornos podem ser prevenidos. Obviamente, existem alguns fatores onde a gente não consegue mexer, os fatores genéticos, né, principalmente. Genéticos. Então, assim, a gente não consegue mexer na genética, mas a gente consegue sim mexer no ambiente, mexer em questões internas da pessoa, promovendo a saúde da pessoa. Então, assim, tem muita coisa. Eu acho que a gente está vivendo um momento da saúde mental que, desde a época que eu acabei a psiquiatria infantil lá no Rio Grande do Sul, esse é o momento mais legal, assim, onde a gente está conseguindo pensar em estratégias muito mais interessantes, com muito mais um senso de equipe multi que a gente não tinha. Parecia que tinha uma coisa muito destacada do psiquiatra, que era uma coisa que não me agradava, porque muitas vezes chegava uma responsabilidade para mim que eu sabia que eu não tinha condição de cumprir. Agora eu vou salvar a pessoa com a medicação. Não vou salvar. Então, assim, até para nós psiquiatras infantis, isso é uma coisa muito delicada de não contar com a rede. Uma coisa que você falou que é interessante, a gente não consegue modificar na genética, não consegue mexer na genética, né? Mas você sabe que eu, às vezes, quando eu dou aula, eu percebo que alguns colegas ainda não têm esse conhecimento de que o transtorno mental também tem a hereditariedade, do tipo, e que a gente já tem pesquisas que mostram com marcadores biológicos o transtorno mental. Eles ficam, o quê? Já tem? Tipo, sim. Isso é super importante também por um motivo, né? Que é o estigma dos pais. Sabe assim, né? Eu me lembro daquela questão das mães geladeira, né? Que existia na década de 80, onde se acreditava que autismo era só causado por mau cuidado, né, dos pais. E isso gerou um desdobramento péssimo, que é os pais até hoje se sentem, quando eles têm um caso complicado, eles têm uma impressão de que a primeira causa, né, que as pessoas vão levantar, inclusive a escola, é que os pais trataram mal as crianças. Hoje em dia, eu vou te dizer, uma coisa muito comum de acontecer na clínica é quando tu chega para os pais e diz assim, vocês não têm culpa dessa criança estar apresentando esse quadro. Esse é um quadro genético, assim, via de regra, vamos dizer, né? Essa é uma criança, por exemplo, com quadro, né, autístico, assim. A gente tem uma genética muito grande, você não... Daí, geralmente os pais ficam muito emocionados. Em 80% dos casos, os pais ficam muito emocionados por estarem aliviados. Porque eles acreditam que sempre a culpa é deles, assim, né?
Isso é uma coisa que é péssima, péssima. E a E, genética, ela ajuda um pouco nesse raciocínio, assim. sim, quando eu explico isso para os meus pacientes, para os pais dos meus pacientes, né? Eu falo, olha, tem um componente genético, se a gente for pensar, daí eu fico assim, pensa com carinho, tem alguém na família que teve depressão, que teve não sei o quê? Aí eles param para pensar, aí vem um monte de casos, vem o tio, vem o avô, dizem que tal prima ela é que nunca foi diagnosticado, né? Principalmente quando é pessoas mais velhas. É, Mas aí você vê que tem realmente, tipo, tem um monte de casos na, na, na família. a Então a família. gente, sim. E em termos assim, quais são as melhores ações de prevenção em saúde mental? Assim, ó, a gente tem as ações que são de promoção de saúde, né? Eu já E ia as perguntar disso, né? Aí você já pode. Você já... É só, é só porque eu sou meio, a minha cabeça, ela Vai funciona de além. uma forma Eu já ia diferente. perguntar. Eu só estava dividindo as perguntas, prevenção e promoção, mas bora. Porque eu acho que é importante, assim, bom, então eu vou falar assim, promoção de saúde é quando a gente atua em cima de competências, de habilidades, de capacidades que a gente já tem quando a gente nasce num determinado grau, e estimula essas capacidades, né? Uma coisa que tu sabe muito bem, assim. Então, assim, desenvolver as competências socioemocionais seria uma das estratégias de promoção de saúde, se não a mais importante de todas. Seria fortalecer a pessoa para lidar com as intempéries do dia a dia, para lidar com o estresse, para lidar com o trauma, para lidar com os desafios, certo? Então, a promoção de saúde. Ela funciona como um tipo de prevenção também, mas ela tem uma forma um pouco diferente porque ela promove coisas, certo? Promove coisas dentro da gente. A prevenção seria a redução de fatores de risco, então assim, de coisas que nos assustam. Então, por exemplo, seria reduzir as situações traumáticas, seria reduzir as situações de estresse desnecessárias, porque estresse pode ser bom. Então, assim, Sim. diminuir as situações de bullying, diminuir as situações de trauma, né, tipo de violência física e sexual contra a criança. Essas seriam estratégias de prevenção. Outras estratégias de prevenção, uma que eu me afeiçoo bastante, é dar informação para as pessoas. A falta de informação faz com que elas não busquem um auxílio, que não precisa ser psiquiátrico, mas que elas não busquem auxílio no momento que precisa procurar. Então, uma pessoa que tem um pouco mais de informação, ela pode ir buscar um atendimento, inclusive, assim, um aconselhamento, eventualmente, de alguém, e isso já é o suficiente para muita coisa melhorar. Então, assim, como prevenção, eu veria... como promoção, eu veria desenvolvimento de habilidades socioemocionais e desenvolvimento de bons hábitos de vida. Sono, apetite, né? A gente está promovendo coisas boas que reduzem as chances, né, da gente desenvolver ao longo da vida transtornos mentais. E das prevenções, coisas que me agradam muito é a redução dos fatores de risco, como bullying, trauma, esse tipo de coisa, né, abuso, e ganho de informação para que a pessoa busque o mais cedo possível algum tipo de aconselhamento, no mínimo. Eu costumo dizer isso assim quando as pessoas chegam para mim dizendo: ai, Gustavo, sabe que a gente já passou por 2 neurologistas antes de passar com você, porque psiquiatra tem um estigma pior do que o do neurologista. E daí eu Sim. digo assim, o que vocês pensam assim, tipo, vocês imaginam... O que eu imagino é que quando uma pessoa vem para conversar comigo, o máximo que pode acontecer, na pior das hipóteses, é ela levar uma receita. Isso não necessariamente vai fazer com que ela tenha que fazer o tratamento. Eu costumo ser muito democrático no momento de um diagnóstico e de iniciar um tratamento. Se os pacientes dizem que eles não estão à vontade com aquilo, eu costumo esperar. Geralmente, atropelar o paciente nesse tipo de situação dá errado. O tratamento dá errado rapidamente. A pessoa só sente os efeitos colaterais e tal. Então não adianta fazer isso, né?
Os Então, efeitos nocebos. é isso. Então, dá para prevenir e tem um monte de coisas legais para fazer. Um monte de coisas legais. Sim, eu tenho falado muito da importância, né? Você sabe que eu da psicologia positiva, né? Tudo eu fico falando de psicologia positiva. Como diz minha filha, eu não sei falar de outra coisa. Mas a questão é assim, quanto mais eu estudo e a gente vê a questão da promoção, né, de saúde mental, a questão das emoções positivas, o quanto que elas nos protegem e no sentido de desfazer os efeitos negativos do estresse. Então, é quanto que é importante a gente ensinar as pessoas, os pais, né, outros profissionais a cultivarem emoções positivas, porque quando a gente fala de emoções positivas, todo mundo acha que a gente só vai falar de alegria. Para você, assim, qual seria o melhor hábito? Eu sei que é uma pergunta assim, não tem o melhor hábito, né? É uma pergunta assim, tipo, quais são os melhores hábitos para uma saúde mental positiva? Eu vou te dizer assim, ó, eu tô pensando agora, assim, tá? Eu Aleatoriamente. sei. Mas eu gosto desse tipo de situação, assim. Porque daí eu consigo ser, tipo, o que vem à cabeça é o que vai vir. Eu acredito que flexibilidade mental, sabe? É tu poder viver uma situação e enxergar essa mesma situação por diversos ângulos, né? Por exemplo, me vem à cabeça uma coisa que eu falo, volta e meia em palestras e tal, uma pessoa que fura um pneu, né? E que tem um tipo de padrão cognitivo mais rígido, né? E que só vai pensar assim, meu, tudo acontece comigo, tá dando tudo errado para mim, parece que as coisas... Esse é um padrão, né, de raciocínio mais rígido, que algumas pessoas têm de uma forma, né, estável ao longo da vida e outras têm momentos em que ficam assim. Uma pessoa com flexibilidade mental é uma pessoa que vive essa mesma situação, mas enxerga também assim, pô, que saco, aconteceu comigo. Mas, pô, ainda bem que eu tenho um step dentro do carro. Pô, ainda bem que eu sei trocar pneu. Pô, ainda bem que eu tenho um Ou eu posso ligar telefone. para o seguro, se caso fosse o Imagina, meu caso. eu tenho seguro, né? Tipo, ainda bem que se fosse há 10 anos atrás, eu não teria essa facilidade. Hoje em dia eu posso ficar trabalhando no computador dentro do carro enquanto o seguro se desloca. Essa flexibilidade mental, ela diminui muito o nível de estresse, sem fugir do estresse, que é importante também, né? Então, assim, essa interpretação, ela é feita, pô, que saco. Mas ela, quando a gente faz isso, quando a gente tem esse raciocínio mais rígido, ela nos afasta completamente do que seria o raciocínio, talvez o mais assertivo, que seria, eu tenho que calibrar mais os pneus, porque senão fura. Eu estou sempre deixando de calibrar os pneus quando eu vou no posto. Então, se eu pudesse ter essa gama de raciocínios, tipo, tá, não é tão ruim, acontece com todo mundo, não é só comigo, ainda bem que aconteceu de dia, eu tenho step e eu tenho que começar a calibrar mais os pneus e tal. Então, flexibilidade mental, porque eu acho que tu tocou numa coisa que eu acho fundamental na prevenção. O estresse, a vivência do estresse, que às vezes pode ser positiva, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas começaram a achar que estresse é sempre negativo. E, Só pô, negativo. né? E estresse, pô, quando a gente... Qualquer coisa que a gente aprenda, né? Tipo, eu para hoje entrar aqui na live do Instagram que eu não conhecia, eu tava meio tenso. E faz parte do processo, né? Mas a vivência do estresse de uma forma muito negativa e muito frequente ao longo do dia da pessoa predispõe a genética da pessoa a eclodir e a pessoa desenvolver transtornos. Então, flexibilidade é uma coisa muito, muito, muito importante. E eu costumo falar uma coisa que me agrada, assim, que é o senso de humor é uma forma muito interessante de desenvolver flexibilidade mental. Porque muitas vezes quando a gente ri de uma coisa, é porque a gente está enxergando aquela coisa por um ângulo muito esquisito. De outra Isso diferente. então, assim, fazer as pessoas rirem de alguma coisa e tal. Teve uma ideia que eu tive, assim, de desenvolver com criança pequena, de flexibilidade mental. Sabe aquela coisa de olhar para o céu e ver uma nuvem e dizer assim, o que você está vendo lá em cima? Daí a pessoa vê um cachorro. Eu até projeto algumas coisas assim, tipo umas imagens de nuvem. Daí a pessoa fala, é um cachorro. Daí a outra fala, para mim parece uma ferradura. A outra, parece um lagarto. Isso para mostrar que o mesmo evento pode ter uma série de interpretações, algumas mais assustadoras, outras mais de boa e tal.
E a gente tem que estimular isso na cabeça da gente. Tem que tomar cuidado quando a gente está usando sempre o mesmo tipo de recurso cognitivo, assim, né? Então, flexibilidade mental, respondendo. Ah, é ótimo. Quando eu soube que tinha a pergunta de medicalização, eu também acho importante só falar o outro lado. Também tem até a questão da medicalização afastou as pessoas de buscarem atendimento. Então, assim como tem Sim. medicalização, tem muita gente precisando e que não busca. Geralmente, quem é que busca? Buscam os casos externalizantes, que seria o TDAH, o TOD, né, o transtorno positivo desafiador. Esse tipo de transtorno que aparece, né, que fica mais evidente, ele é levado para ser avaliado. Mas o que mais me preocupa e mais me toca, porque eu tenho um histórico de familiar, até de algumas questões de ansiedade, são esses casos que são mais internalizantes e que não aparecem e que são casos que teriam retornos super positivos se fossem identificados precocemente. Isso muitas vezes acontece porque os próprios pais também têm transtornos de ansiedade e têm insegurança para buscar o atendimento. Então, assim, tem vários estudos mostrando que as pessoas, para ter um diagnóstico de ansiedade generalizada, por exemplo, elas, geralmente, o tempo de espera até o diagnóstico é de 10, 15, 20 anos para ter um diagnóstico. A pessoa passa a vida inteira com sintomas e ninguém fez nada. E então, sofrendo. E isso que eu acho triste, e sofrendo. É um sofrimento emocional muito grande. E aí é que tá, como é internalizante, muitos professores, muitos pais acham que a criança é, nossa, é um aluno perfeito, é um aluno ideal. Mas ele é um aluno super assustado de errar, super assustado de arriscar, que seria boa parte do processo de desenvolvimento da pessoa. Então tu vê aquela pessoa que fica jogando um jogo para ganhar o tempo inteiro, ela não pode perder, porque ela sente, por exemplo, que vai ser exposta e tal, que ela vai decepcionar o professor, mas ela não faz a curva de aprendizado que ela poderia fazer se ela tivesse um pouquinho mais aliviada, né? Então, assim, por mais que quando a gente conversa sobre saúde mental de uma forma ampla, todo mundo queira falar dos quadros mais externalizantes, eu acho que a ansiedade, ele é um transtorno que merecia mais atenção da gente, assim, sabe? Para identificar mais cedo e tal. Sim, eu sempre falo que a gente tem que prestar atenção nas crianças boazinhas demais. Porque por ser boazinhas demais, passa desapercebido. Mas não significa que ela não esteja sofrendo. Ela está sofrendo e está sofrendo quietinha lá no cantinho. Eu sempre falo, olhe para aquelas boazinhas demais. É bem isso. Uma outra coisa que eu ia falar é sobre essa questão da prevenção. O quanto as pessoas ainda desconfiam desse... O quanto elas ainda não compraram a ideia de uma forma convicta. Eu estou querendo dizer a população, assim, sabe, em geral. As pessoas, eu vou te dizer assim, elas costumam olhar mais para a saúde mental quando acontece uma coisa horrível, como a que aconteceu em Suzano. Elas costumam olhar nesse sentido. Então, assim, o que elas buscam geralmente... quando aconteceu a história de Suzano, quando aconteceu... qual foi a outra? Teve uma outra situação dessas dramáticas, dos suicídios há um tempo atrás, né? Tipo, há uns 2 anos atrás, em São Paulo. As entrevistas que eu dei, quase todas tinham um objetivo, que era o que eu tenho que fazer para uma pessoa não se suicidar e... quais são os sinais diagnósticos de uma pessoa suicida ou homicida? E eu me incomodava tanto esse tipo de pergunta, porque esse é um tipo de pergunta só de apagar incêndio, e que, na verdade, não apaga incêndio nenhum. Não apaga incêndio nenhum. Na verdade, faz com que a gente comece a olhar para o cara do lado como se ele tivesse algum tipo de problema. Isso só generaliza o pânico e não atua da forma que deveria atuar, que é a forma preventiva, que seria... Não adianta ficar falando de suicídio para jovem, a gente tem que falar de vida para o jovem. É falar de vida e desenvolver habilidade que faz com que ele não se sinta desesperançoso a ponto de pensar em suicídio. E tu fala isso e parece que faz sentido para as pessoas e 3 horas depois alguém te liga te perguntando, tu pode me dizer o perfil de uma pessoa? Então, assim, as pessoas... Isso acontece também em palestras de pais, né, onde tu chega para falar, por exemplo, de prevenção de uso de drogas, por exemplo.
E daí tu fala de todas as estratégias de prevenção que vão desde melhorar o diálogo entre pai e filho e diversificar as atividades dentro de casa e tal. Eles não compram isso como uma estratégia embasada cientificamente, mesmo que tu prove. Chega no final, as perguntas quais são? Tá, mas o que eu faço quando meu filho está usando maconha? E daí a gente falou 1h30 sobre isso. Sim. Miriam, eu não estou generalizando, óbvio que existem Mas eu pessoas sei. que acreditam bastante. Na verdade, eu estou falando isso com até um certo desconforto, no sentido de movimentar as pessoas, de mobilizar quem está assistindo, para mostrar assim, que esse é o caminho. Não é descobrir o que fazer na hora que tu descobre que a criança está usando determinada coisa. Tem coisas para fazer e tal, mas seria muito melhor usar, né, um paradigma preventivo. Sim, sim. A gente que acredita e sabe, acredita, porque a ciência, eu estou falando que o coronavírus, ele vai deixar boas heranças. Eu sou otimista, né? Uma das heranças é que vai colocar a ciência no seu devido lugar. Um dos lugares é o quê? Até para lavar a mão, a ciência está nos mostrando como se lava a mão. Perfeito. A mesma coisa com a saúde mental e emocional. A ciência já está nos mostrando o que tem que fazer. Então, vamos ouvir, né, o que a ciência tem a nos dizer, e a ciência tem a nos dizer que existe um conjunto de qualidades e competências humanas que podem ser aprendidas, desenvolvidas, e elas protegem o indivíduo, principalmente os vulneráveis geneticamente. Então, a ciência nos diz. Pior são as crianças sendo medicadas sem uma visão do todo da família, da psicoeducação que precisa acontecer. Consultas rápidas e crianças já laudadas na escola pública. Isso mesmo, a Rotina de Afeto fez esse comentário. É isso mesmo, a gente vê crianças... Opa! E deixa eu ver se tem. Isso é uma coisa que me preocupa muito, assim, esse tipo de uberização do nosso serviço, assim, né? Quero dizer assim, dessa super simplificação. A gente tem um tipo de trabalho que demanda uma escuta. Na verdade, assim, eu muitas vezes considero que um bom profissional da nossa área é uma pessoa que sabe escutar muito bem e transformar o que tu escuta em alguma coisa razoável com o que a pessoa está te trazendo, não o que, né, a tua história e tal. Obviamente tu usa um pouquinho disso. Mas eu acho que atendimentos muito rápidos, eles têm, inclusive na cabeça do psiquiatra, fica uma ideia de que ele pode resolver aquilo de uma forma muito, muito pontual, muito rápida. E isso leva àquele tipo de tratamento, onde se o remédio dá certo, as pessoas ficam dependentes do remédio para o resto da vida. Porque assim, ela foi lá, conversou 15 minutos com o cara deu uma receita, a criança começou a ficar, por exemplo, tranquila, vamos dizer, ou atenta. Bom, se tu não pôde ver o contexto e mostrar uma série de coisas, é que nem uma pessoa que emagrece por causa, sem mudar hábito nenhum, mas porque está usando uma medicação anorexígena. Se ela não modificar os hábitos de vida, ela vai ficar dependente da medicação, conectada com a medicação para o resto da vida, né? Gustavo, muito obrigada pela participação. Pessoal, esse livro, organizado pelo Gustavo e pelo Rodrigo Bressan, Saúde Mental na Escola, o que os educadores devem saber, eu super indico, esse é o meu, vocês estão vendo, é lido, né? Não está fechado não, super bom, adoro, a gente precisa falar bastante sobre saúde mental, saúde emocional, para que ela consiga o patamar que a saúde física já conseguiu. Saúde, né? Todo mundo já sabe que tem que comer verdinho, tem que ter alimentação saudável, ir para academia, isso já sabe. Então, a gente luta para que a saúde mental alcance esse patamar, que saiba que tem que ter competências emocionais, flexibilidade mental, né? Então, muito obrigada, Gustavo, pela participação, adorei. Tô com saudades. Eu também, né? Ele que cuida dos meus pacientinhos, vocês viram o porquê, né? Porque eu tenho um caminho para ele. Quando eu vejo que precisa de uma avaliação psiquiátrica, vocês viram o porquê que eu encaminho, né? Então, muito obrigada pela participação. Obrigado, muito obrigado, querida. Qualquer coisa, estou por aqui. Um beijo. Tchau, tchau.